Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão, nosso estudo sobre o livro do Eclesiastes, nosso 12º encontro, Eclesiastes capítulo 5, do versículo de 1 a 8. Façamos nossa leitura. Quando apresentares um assunto a Deus, que teus lábios não se precipitem, nem o pensamento te arraste. Deus está no céu e tu na terra. Sejam contadas tuas palavras. Naquilo que sonhamos, aparecem nossas preocupações. Nas muitas palavras, o nécio é escutado. Uma vez feita uma promessa a Deus, não tardes em cumpri-la. Os nécios não lhe agradam. Cumpre tu o prometido. Melhor não fazer promessas que fazê-las e não cumpri-las. Não deixes que tua boca te faça réu de pecado. Nem digas depois ao mensageiro que foi por inadvertência, pois Deus se irritará ao ouvir-te e fará fracassar teus empreendimentos. Muitas preocupações trazem pesadelos, muitas palavras trazem vaidades. Quanto a ti, teme a Deus. Autoridades. Se numa província vês o pobre oprimido, violados o direito e a justiça, não estranhes tal situação. Cada autoridade tem uma superior e uma suprema vigia sobre todas. Contudo, o país sai ganhando se o rei está a serviço do campo. Este é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1a. Quando apresentares um assunto a Deus, que teus lábios não se precipitem, nem o pensamento te arraste. No versículo 1 e 2, Coelete adverte, recomendando o uso comedido das palavras, que se dirige a Deus no templo em oração, mas também vale para as nossas orações. Nos versículos 1 e 2, vemos unidos o tema da palavra e também o tema de como usá-la. Coelete recomenda a tranquilidade e medida quando se fala diante de Deus, tendo em vista a precipitação ao falar com Deus e a pressa no muito falar, pois esta atitude é a atitude do nécio. Eu estava lendo aqui, agora me veio à cabeça uma distinção que os padres antigos faziam entre falar com Deus e falar de Deus. Nenhuma pessoa de fé, uma pessoa honesta, coerente, fala de Deus se ela antes não aprendeu a falar com Deus. Porque quem fala de Deus sem falar com Deus é um nécio. Uma pessoa vazia. Faz um discurso ideológico. Porque não se fala com Deus sem antes se colocar de joelho em oração.
Deus merece o máximo de respeito e não precisa de longos discursos para estar informado do que está acontecendo. Kohelet tem em mente aquelas pessoas que vão ao templo para orar e que recitam apressadamente muitas e longas orações ou discursos palavreados. Ele afirma: não se precipitem com tua boca, sem coordenação nem sentido, como, nem o pensamento te arraste, isto é, nem se apresse o coração, daquele que ora, como se o próprio Deus nada soubesse e nós tivéssemos que informá-lo com nossas próprias palavras. O próprio Jesus lembra no Evangelho de São Mateus: ao orar, não faleis muito, como os pagãos, que imaginam que por seu palavrório serão ouvidos. Mateus capítulo 6, versículo 7. Kohelet sabiamente diz que as palavras sejam contadas. Capítulo 5, versículo 1b. Deus está no céu e tu na terra. Sejam contadas tuas palavras, isto é, palavras certas e precisas, nem mais, nem menos. Lembra Jesus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Também diz Kohelet: Deus está no céu e tu na terra. Abacuque afirma: o Senhor está em seu templo, silêncio em sua presença. Abacuque capítulo 2, versículo 20. Sofonias: silêncio na presença do Senhor. Sofonias capítulo 1, versículo 7. O silêncio diante de Deus nos profetas quer referir a uma sublime confissão da grandeza, a transcendência divina do ser humano, que se percebe pequeno diante da majestade divina. Podemos encontrar nas Escrituras: o céu pertence ao Senhor, a terra deu-a ele aos homens. Salmo 115, versão grego-latina, 116, versão hebraica. Salmo 115, versão grego-latina, 116, versão hebraica, no versículo 16. Aqui Kohelet quer frisar a diversidade irreconciliável que existe entre o mundo de Deus e o mundo dos homens. Embora a terra seja a criação divina, mas é o lugar da vida dos homens. Deus e sua realidade são absolutamente inatingíveis pelo homem, embora o ser humano possa ter a tentação de querer tomar posse e pensamento e assim chegar a ser como Deus. A tentação do ser humano. Gênesis capítulo 3, versículo 5 e versículo 22. O céu é uma realidade reservada a Deus, ou embaixo às suas criaturas, ao ser humano em especial. Versículo 2. Naquilo que sonhamos aparecem nossas preocupações. Nas muitas palavras, o nécio é escutado. Kohelet fala do sonho que provém de muitas preocupações. Como nas muitas preocupações origina-se o sono, nas muitas palavras manifesta-se o nécio, o insensato. Versículo 3. Uma vez feita uma promessa a Deus, não tardes em cumpri-la. Os nécios insensatos não lhe agradam. Cumpre tu o prometido. Vemos aqui a prática de empenhar a própria palavra perante a divindade, que se crê, mediante o voto ou promessa. A Escritura, no livro dos Números, capítulo 30, versículo 3, afirma: isso é o que ordena ao Senhor.
Quando o homem fizer o voto ou se comprometer a algo sob juramento, não faltará a sua palavra, como disse, o fará. Deuteronômio também afirma, Deuteronômio capítulo 23, versículo 22 e versículo 24. Se ofereceres um voto ao Senhor, teu Deus, não demores seu cumprimento. O que proferir em teus lábios, haverás de cumpri-lo, já que é um voto ao Senhor teu Deus, o que espontaneamente tiveres prometido. Coelho afirma: não demores, não tardes em cumprir teu voto. Com prontidão e diligência, refere ao ânimo de alguém disposto e agradecido. Para Coelho, atrasar o cumprimento do voto é próprio do nécio, ao admitir com razão do pronto cumprimento, pois a Deus não agradam os nécios, os insensatos. Versículo 4. Melhor não fazer promessas, votos, que fazê-las e não cumpri-las. Coelho afirma que não é bom fazer votos, porque quem faz deve cumprir. Se deve desaconselhar alguém a não fazer votos, se prevê que a pessoa não vai poder cumprir. Versículo 5. Não deixes que tua boca te faça réu de pecado, nem digas depois ao mensageiro que foi por inadvertência, pois Deus se irritará ao ouvir-te e fará fracassar teus empreendimentos. O mensageiro aqui são os sacerdotes. Podemos colocar o livro do Deuteronômio 23, capítulo 23, versículo 22. Nós já vimos esse texto. Aquele que faz o voto de forma leviana, irresponsável, não deve dizer que foi feita a promessa de forma imprudente para se justificar. Acontece muitas vezes que as pessoas, quando vão se expor, elas não assumem a sua responsabilidade, elas sempre justificam seus atos e, ao justificar, carregam as tintas sobre outras pessoas ou situações, mas não são capazes de assumir que ela errou, que ela realmente tomou uma iniciativa que não deveria ter tomado. Então, não se justificar. Em nenhum momento, não se justifique. Mesmo que você for acusado, não se justifique. A pessoa não merece uma resposta, porque sua intenção não é honesta. A desculpa diante do sacerdote, isto é, o mensageiro, ele tem o poder de mudar ou anular a promessa, como nós vemos no livro de Levítico, capítulo 27, versículo 8 a 9. Que Deus não se irrite pela desculpa daquele que fez a promessa. Assim, diante da falta grave, o pecado daquele que faz a promessa a Deus e não cumpre, nos diz Coelho neste versículo: além de desonrar a palavra diante de Deus, se manifestará para aquele que fez a promessa o fracasso nas suas obras. Versículo 6. Muitas preocupações trazem pesadelos, muitas palavras trazem vaidades. Quanto a ti, teme a Deus. Aqui vemos uma conclusão de todos os versículos do capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 6, que nós ainda vamos ver. Nos sonhos, que termina aqui nesse versículo 6. Nos sonhos, pesadelos, multiplicam-se as ilusões e coisas vãs. Como as muitas palavras que são tão vãs como sonhos,
Coelet manifesta um respeito muito grande para com Deus em sua majestade, que se expressa quando diz: teme a Deus. Coelet prefere essa atitude pessoal e sincera do ser humano para com Deus, revelando o respeito máximo para com Javé Deus, quando se reconhece a grandeza divina e a pequenez, o nada do ser humano, que é apenas criatura. Coelet nos lembra aqui que Deus é incompreensível e majestoso, que se interessa pela vida do ser humano e a história da humanidade, seja neste mundo ou mesmo na obra da criação. Autoridades, versículo 7. Desculpa, não é versículo 7, não. Agora, nós vamos... Espera aí. É assim, versículo 7. Se uma província vês o pobre oprimido, violados o direito e a injustiça, não estranhes tal situação. Cada autoridade tem um superior e uma suprema vigia sobre todos. Isso acontece sempre, não é só na época em que se escreveu o livro de Eclesiastes. Agora vemos a mudança do tema. Agora Coelet nos fala da administração da justiça. Os detentores de poder usam de modo arbitrário para exercer o poder. Coelet vem então advertir. Numa província, designa uma parte administrativa. O reino era dividido em províncias e que tem a missão de ter pessoas que administram a justiça em nome do rei. A vítima do sistema é sempre o pobre, fraco, o indefeso. Coelet, de forma estranha, diz: não estranhes tal situação. Ele não é indiferente, com a situação de injustiça, mas ele está convencido de que nem ele, nem seus compatriotas, que nada pode fazer contra essa situação deplorável. Cada pessoa constituída em autoridade se comporta como um tirano, mas ela tem de prestar contas a outra autoridade com mais poder, até chegar ao rei e à corte. Eles devem responder às autoridades maiores. Não são todos livres, de impor a lei que quiserem. Acima do homem está Deus. Eles terão também que dar resposta e responder a Deus. Versículo 8. Contudo, o país sai ganhando se o rei está a serviço do campo. A exploração do campo pertence ao rei, senhor e dono absoluto de toda a terra conquistada. E assim ele beneficia o país e os habitantes da terra. Cabe ao rei tirar o máximo do fruto do campo. E então, esse fruto do campo deverá ser revestido, ser entregue aos moradores da terra. Aqueles que cultivam, também aos mais fracos. Produzir frutos é um estado de bem-estar na comunidade agrária. Depois nós vamos dar continuidade à nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.